6 teve uma caminhada, a caminhada roxa, para lembrar as ações do Janeiro Roxo. Eu vou falar aqui agora com Graciele Santos, que é diretora da Rede Hans. Eu estou aqui também com Eliana Melo, que é coordenadora e vice-diretora da Rede Hans, para falar isso das ações da rede no estado. Tudo bem, querida? Tudo bem, Vila? Bom dia. Satisfação ter você aqui mais uma vez no nosso programa. Ontem teve uma ação, né? Uma caminhada. Sim. Fala um pouco aí. Ontem nós tivemos a 4ª Caminhada Roxa, uma ação super importante que conseguiu congregar aí membros da sociedade civil organizada, usuários do Programa Municipal de Hanseníase. A gestão, pela primeira vez, esteve conosco aí à frente, apoiando o evento, bem como membros do Controle Social, do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, do Conselho Estadual. O presidente esteve aqui conosco ontem. Então, assim, foi um momento para a gente extremamente exitoso, que starta para a gente a importância das ações continuadas ao longo do ano. É por isso que o Ministério Público diz, né? Todos contra a hanseníase de janeiro a janeiro. Não é só janeiro, né? Isso, não é só alusivo, né? Um mês alusivo. O janeiro é para lembrar das ações, para chamar atenção, é o mês de conscientização. Perfeito. E nós temos política pública, né? Tanto é o Dia Mundial, o último domingo de janeiro, de conscientização, de combate à hanseníase, quanto também nacional. Desde 2016, o Ministério da Saúde instituiu. Muito bem. Deixa eu falar com a Eliana aqui, que é uma também das diretoras da Rede Hans. Como é que está o tratamento da hanseníase aqui em Ilhéus, das pessoas que precisam desse tratamento? Em primeiro lugar, né? Vocês têm acompanhado isso? Como é que está? Sim. Eu sou também enfermeira do Serviço de Referência em Tuberculose e Hanseníase e estou coordenadora do programa municipal, tá? Então, assim, um caso que suspeita-se que seja hanseníase, ou ele é atendido na unidade básica de saúde ou nas clínicas conveniadas e também no próprio serviço nosso de referência, já que o programa está centralizado. E uma vez diagnosticado o caso, esse tratamento é realizado na unidade de referência, tá? Que fica ali no CAI 3, na Avenida Canavieiras. Sim. Se uma pessoa tem a suspeita, claro que é o diagnóstico que vai dizer se a pessoa tem ou não hanseníase. Mas quais são os sintomas para que uma pessoa possa procurar a rede? Pronto. Eu vou ampliar um pouquinho explicando, né, o que é a doença, tá? Sim. Então, é a doença infecto-contagiosa, ou seja, ela se transmite de uma pessoa para outra e é provocada por uma bactéria. Essa transmissão ocorre através do ar. Ela penetra no organismo, né, do indivíduo através das vias aéreas. Daí, ela vai, através da corrente sanguínea, afetar nervos superficiais que a gente tem aqui na pele, né, que inerva a nossa pele, e também região de cabeça, mãos e pés. Daí, a doença vai se manifestar primeiramente em nervo, né, destruindo uma bainha, que a gente chama bainha de mielina, uma camada que tem no nervo, que faz a transmissão do impulso nervoso e que vai fazer com que a gente tenha sensibilidade ao calor, às texturas, à dor. Inicialmente, esse nervo começa a ser destruído, só que mais para frente, a doença vai se manifestar com o aparecimento de manchas na pele, tá? Então, a doença ela só se manifesta mesmo através da pele, nessas manchas, depois de algum tempo? Depois de algum tempo. Porque, primariamente, o nervo que está sendo comprometido ali, né? Embora muita gente pense, a doença começa pela mancha. Então, significa dizer que as pessoas podem ter hanseníase sem saber? Sim. Inicialmente, né? Até que se manifeste mesmo. E assim, quase que sempre isso acontece, né? Tanto que o que a gente identifica, não só é a nível mundial, os países que vivem com o problema, mas aqui no Brasil, na região e aqui no município, os diagnósticos têm acontecido tardiamente. Justamente porque quando a pessoa vai perceber a mancha, né, a doença já está instalada há muito tempo, tá? De repente, ele pode ter tido um comprometimento neural inicial e ele não percebeu. A mancha também pode ter aparecido e como a mancha tem a característica
por conta desse comprometimento neural, de ser uma mancha que tem alteração de sensibilidade, então ele muitas vezes ele não percebe. E não existe nenhum outro sintoma, nada que identifique, porque, tipo assim, se a gente não está sentindo nada de diferente, é praticamente impossível a gente procurar um profissional para perguntar se a gente tem hanseníase, né? Então, daí vem a importância do evento, né? Que ele para a gente estar sensibilizando a população, ensinando como ele pode suspeitar, ou seja, identificar lesões suspeitas e a partir daí procurar o serviço, porque a desinformação com relação à doença é muito grande. O que eu percebo é exatamente isso, a desinformação, né? Então, as consultas que as pessoas devem fazer a cada 6 meses ou a cada ano, ir ao médico, né? Fazer essa consulta mesmo, fazer o check-up para saber como é que a pessoa está. Né? Porque através de uma consulta dessa vai identificar, não precisa que a pele mostre que a pessoa tem hanseníase ou qualquer uma outra doença. Eu ainda vou mais além, eu acho que a gente precisa aprender também a cuidar da própria saúde, tá? Então, através da informação, a pessoa deve adquirir o hábito, aí eu digo especificamente para a hanseníase, mas a gente também deve gerir, né, toda a nossa saúde. Mas com relação à hanseníase, é importante que a gente esteja fazendo a autoobservação, tá? A autoinspeção. Fazer também dos nossos filhos, do esposo, né? E isso Essa autoobservação faz como aí? Você vai examinar o seu corpo, vai estar atento ao aparecimento de manchas. Mas aí a mancha a mancha já não está instalada? Pronto. Mas, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir perceber o comprometimento neural inicial. Sintoma neural. Sim. Também, especialmente. Isso. O que eu falo muito da mancha é o que está mais evidente, tanto que as pessoas pensam que é uma doença dermatológica, né? Então, a mancha é o sinal, na verdade, que é o que a pessoa vai visualizar, que é o que mais evidente, mais comum. Até porque tem formas, Graça está lembrando aqui, né? Como tem um comprometimento de nervo, a pessoa também pode sentir dor em nervo. E antes mesmo da mancha. Essa questão... antes mesmo da Graça, a mancha já é o estado avançado da doença, perfeitamente. É por isso que eu perguntei. É bem avançado, se tinha algum sintoma ou algum O que é observado. É. Nesse caso são as articulações que doem, é isso? Ou não dói? A mancha, quando aparece a mancha, geralmente ela tem diminuição de sensibilidade. A gente nem usa o termo anestésico. Pode ser que esteja já anestésico, sem sensibilidade, mas tem pessoas que já têm ainda diminuição ao calor, reconhecer calor, frio, diminuição à dor e diminuição ao tato. É bem nessa ordem mesmo. Primeiro isso térmica, antes de aparecer a mancha. Ou até mesmo com a mancha. Sim. Agora, antes da mancha, que bem pertinente que vocês trouxeram, como é uma doença primariamente neurológica, os sintomas primários são neurológicos. Certo. Então, a pessoa pode sentir dor enfisgada, pontada, agulhada, choque nos nervos, como a Eliana trouxe, superficiais, da face, das mãos e dos pés. Antes mesmo da mancha. Existe um exame, né? Existe um exame para fazer, por exemplo, eu suspeitei de alguma coisa. Aí eu vou numa clínica, vou no médico. O médico, ele pode diagnosticar sem o exame ou é necessário fazer um exame? E como é esse exame na rede pública? Se existe isso para quem é da rede pública? 17 anos, com serviço. O exame é especificamente clínico, tá? Não existe exame para diagnosticar hanseníase. Tem um exame atual, que é um teste rápido, mas enfim, vamos falar dele depois. Sim. O diagnóstico da hanseníase é feito pelo exame clínico. O exame clínico de quê? Ou do nervo que está ali comprometido, onde vai... Porque esse nervo, ele também é responsável pela inervação de determinadas regiões da mão e também dos pés, força de músculo, então a gente vai testar a força muscular, a gente vai testar trajeto de nervo e a gente faz o teste da mancha, o teste de sensibilidade na mancha, tá? Quando a manifestação é a mancha, tá? É porque a doença é uma doença complexa, ela traz uma série de nuances que fica difícil assim a gente passar para o público, né? Eu penso muito no público que está lá na Carobeira ouvindo, no Sambaituba ouvindo, né? Que não vai compreender essas nuances. Então, assim, por que a gente foca tanto na mancha? Que a mancha, infelizmente, é quando a pessoa percebe.
e, às vezes, até percebe numa fase mais avançada, quando o paciente já tem as incapacidades físicas instaladas. Ou seja, no progredir da doença, a pessoa aí vai evoluir com fraqueza muscular, vai, por conta do comprometimento do nervo, que a região ali, primeiro começa com alteração de sensibilidade, mas ela progredindo muito, a região vai ficar totalmente anestésica. Então, o músculo vai perdendo força, fica flácido ali o membro, até ficar enrijecido. Da mesma forma, aquele membro que está ali anestésico, ele vai sofrer lesões progressivas. Às vezes, essa lesão vai evoluir com infecção, porque, lembrando, o local está ali anestésico, o paciente não tem dor no local. Então, ele vai lesionar, vai infeccionar. Quando for ver, já está com uma osteomielite. Às vezes sofre amputação por isso. A gente recebe paciente amputado para diagnóstico de hanseníase. Ou seja, ele já tinha a doença há 10, 20 anos, sem diagnóstico, passou por algum local, sofreu uma amputação e ninguém pensou em hanseníase. Tá? Então, assim, no caso, eu estava falando da questão do teste, né? Sim. Então, a gente testa a mancha exclusivamente, tá? Tem um outro exame que a gente faz testando a mancha, tendo alteração de sensibilidade, daí a gente faz um outro exame, que é a baciloscopia de linfa, né? A gente colhe linfa da região de orelhas, é uma técnica toda que utiliza, mas tem formas de hanseníase que essa linfa não dá positiva, porque, inclusive, ela pode se manifestar de duas formas. São formas paucibacilares, ou seja, o indivíduo, a doença evolui com pouca multiplicação de bacilos, porque ele tem uma imunidade celular boa. Como tem pessoas que não têm imunidade celular boa, o bacilo ele vai se multiplicar à vontade no organismo. Então, aí ele vai evoluir com formas mais graves, tá? Por isso que a gente não foca no exame laboratorial, porque tem formas de hanseníase que esse exame laboratorial que faz, que é o da linfa, ele vai dar negativo, mas o indivíduo tem hanseníase. Se a pessoa tiver com a imunidade alta, vai ter hanseníase? Você falou que é uma imunidade específica. Não é se você está bem, sem adoecer. São imunidades específicas que a gente tem. A gente tem todo um sistema, um conjunto de células que participam desse processo. Então, eu posso estar com a imunidade bem, eu posso estar bem de saúde e acabar me contaminando com uma outra pessoa que tem hanseníase. Agora, é claro que... Por que é uma doença que acomete mais as populações vulneráveis? As populações vulneráveis, elas moram muito pior do que o que a gente mora, isso. Né? E do que um prefeito mora, talvez um presidente, né? Então, assim, ambientes com muita aglomeração facilitam a propagação do bacilo. É claro que deve ter uma interferência também com relação a essa imunidade específica, as pessoas que são mal alimentadas, entendeu? Mas não que, eu estou bem, eu não adoeço, eu não vou ter hanseníase. A gente aqui trata casos em pessoas, tanto desde o morador de rua até pessoas que vivem na linha ponte aérea, né? Só fazer um adendo importante. Às vezes o ouvinte pode estar se perguntando, mas será que eu sou suscetível à hanseníase, à doença? A doença, geralmente, ela tem alguns determinantes, digamos assim, né? Ela está relacionada a alguns determinantes. Suscetibilidade genética. Então, se você já tem um histórico na família, os estudos já provam para a gente. Sim, parece uma tendência. Então, seria um fator de risco, mas o ambiente que a pessoa está inserida, porque tem ambiente que é endêmico para a doença, é uma doença que é uma endemia, então ela se comporta em conglomerados, né, regionais, em ambientes que têm tendências locais a desenvolver a doença. Além disso, a manifestação da doença, quem dita, além de tudo isso, é o sistema imunológico. Então, assim, a gente tem respostas diferentes. O nosso sistema imunológico pode responder diferente. Eu preciso só colocar para vocês aqui, deixar registrado. A bactéria causadora da hanseníase, ela tem um alto poder de infectividade e uma baixa patogenicidade. Vou traduzir. Então, a bactéria, ela tem o poder de infectar muitas pessoas, porém poucas adoecem. Então, isso determina
a condição da doença e a forma que ela vai se manifestar, porque ainda os que adoecem pode se manifestar na forma mais branda, ele adoece, não aparecem manchas ou aparecem manchas pontuais, né, que respondem facilmente ao tratamento. Pronto, aqueles que têm uma imunidade muito boa. E aqueles que não têm essa imunidade tão boa, ele adoece na pior manifestação da doença, que é a contagiosa. E a pessoa pode se contaminar e a doença não se manifestar? Exato, pode. A bactéria... Você pode estar contaminado lá 10 anos... E nunca sempre... manifestar. Devido sua imunidade consegue conter. A sei. bactéria, ela tem uma multiplicação lenta. Ela se multiplica geralmente uma vez a cada 2 semanas. Por isso que o período de incubação é longo, em média 5 anos. Mas na literatura a gente tem 10 anos e muito mais. Certo. Então depende muito, a hanseníase é uma doença que depende muito da questão imunológica. Isso tem que deixar claro. Só traduzindo para o pessoal, cerca de 90% das pessoas, ou seja, para cada 100 pessoas, 90, ela tem uma resistência natural à bactéria. Tá? Então elas vão entrar em contato, elas não vão adoecer. Dessas 10 restantes, elas podem ser infectadas e uma parte vai evoluir com a forma bem inicial e vai ter cura espontânea, porque ela tem justamente essa imunidade específica, que é a celular, bem desenvolvida. Uma pessoa que está contaminada com hanseníase, a doença não se manifestou, essa pessoa pode passar para uma outra? Não. Não passa? Só transmite quem tem a forma multibacilar. Sim. Sem tratamento. Sim. Sem tratamento, porque assim, inclusive, o tratamento é feito com antibióticos. Esse antibiótico não compra em farmácia. A gente adquire através do Ministério da Saúde. E a pessoa, ao tomar a primeira dose no serviço de saúde, por volta de 2 semanas, ela já não transmite a doença. Então, é mais um motivo para a gente tentar estar sensível, né, ao reconhecimento dos sinais e sintomas da doença, para diagnosticar o mais rápido possível. E a gente não vai conseguir isso, Vila, só reforçando, numa consulta semestral, um check-up semestral. A gente vai conseguir identificar esses casos o mais cedo possível, se as pessoas aprenderem sobre a doença e estarem no seu dia a dia, introduzindo esse hábito da autoobservação. Muito bem. Graciele, quais são as ações para o ano da Rede Hanse em relação ao combate à hanseníase? Certo. Só trazer aqui para os seus ouvintes, a Rede Hanse, ela já existe desde 2018. É uma rede universitária nacional, descentralizada nos 27 estados. E essa rede, ela faz uma interlocução entre as instituições de ensino superior, sociedade civil organizada e gestores, né? Gestão. Aqui na Bahia, a Rede Hanse, ela se articula com a ADVEP, que é a Secretaria de Vigilância Epidemiológica, também com as instituições de ensino superior, e tem sensibilizado os gestores. Aqui no município, a partir de abril, nós retomaremos o projeto Espelho Meu, pelo menos é a perspectiva que nós temos. A gente sabe que o município decretou estado de emergência, né? A gente espera que nesses 100 dias aí de gestão a gente já tenha aí ajustes importantes. E o projeto já foi submetido à gestão. E a perspectiva é essa, que a gente retome as ações desse projeto Espelho Meu, que nada mais é que um projeto de busca ativa de casos na comunidade, sensibilização, melhorando a qualidade, a qualificação dos servidores técnicos nas unidades básicas, ou seja, na atenção primária à saúde. A referência, ela faz um trabalho muito interessante, né? Os profissionais da referência saem da referência e percorrem as unidades básicas de saúde, qualificando os servidores, para que eles tenham autonomia na tentativa de descentralizar o serviço, para diagnosticar e tratar oportunamente. Então, esse projeto, ele é um projeto, digamos assim, salutar para a rede de atenção à saúde. A perspectiva é que em abril, e aí eu já deixo aqui registrado que nós temos política pública municipal, dia 29 de abril é o Dia Municipal de Enfrentamento à Hanseníase. Lembra que nós já tivemos aqui, Vila, com o ex-vereador Ivo Evangelista, que foi o autor, né, promulgou essa política pública. Então, Ilhéus já tem essa política. É mais um determinante aí para que essas ações realmente sejam continuadas. Então, nós temos esse projeto Espelho Meu, porque
nós acreditamos em ações continuadas, né? Na saúde, ações pontuais, a gente já percebeu que não surtem efeitos. Perfeito, é verdade. Verdade. Só acrescentando que no projeto também a gente faz treinamento, né? A formação, ele proporciona a formação de profissionais, porque as instituições de ensino superior, elas são convidadas a participar. Então, a gente recebe alunos e professores, isso, que aí eles participam do projeto, fazendo sensibilização da comunidade e aprendendo a diagnosticar os casos também. Maravilha. Eliana, muito obrigado, hein, pela participação aqui no programa, as explicações que você trouxe aqui para a gente em relação à hanseníase. Essas ações da Rede Rãs, né, de poder divulgar isso, poder levar mais informação para a população, né, e quanto mais a informação a população tiver, melhor ainda. Graciele, um abraço, querida. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Vila. Eu agradeço sempre a franquia do espaço. Vocês recebem a gente, tem um acolhimento, né, uma escuta qualificada, o diálogo é sempre tão importante. A prestação de serviço público do programa é muito evidente aqui e eu quero deixar registrado. A Caminhada Roxa ontem foi um sucesso, a gente contou com muitos apoiadores, então assim, se eu falar o nome de um aqui, já sabe, né? Mas assim, agradecer a todos que estão conosco desde a primeira edição e aos novos, aqueles que chegaram, né? Então, muito obrigada e conte com a Rede Rãs aí sempre. Estamos aqui dispostas a contribuir com a saúde coletiva. Boa sorte para você, Eliana Mello. Obrigado, querida, hein? Bom dia, obrigada a todos vocês. Tá aí. Gente, bati um papo com Graciele Santos, que é diretora da Rede Rãs, e Eliana Mello, coordenadora e vice-diretora da Rede Rãs, falando aí sobre a hanseníase, ações, tratamento, de que maneira diagnosticar. Então, entrevista super interessante, falando da ação, né, das ações aí da Rede Rãs no estado da Bahia. E ontem, aqui em Ilhéus, teve a Caminhada Roxa. E aí, filha, vamos nessa? Vamos nessa, se Deus quiser, amanhã a gente retorna com mais a edição do programa Tabuleiro, porque agora vem aí, vem de Amir, logo em seguida tem Neto Borges com o Almanac. Fique ligado, porque a cada 20 minutos tem notícia, tem informação para você. Ilhéus FM, a sua rádio conteúdo. A Ilhéus FM apresentou O Tabuleiro. Jornalismo Verdade.